é sempre qualidade, mas dá pra quem não tava entender. Então vou gravar. Vou até confirmar aqui no grupo que eu vou gravar pro pessoal não ficar tipo, meu Deus, será que vai gravar? Será que não vai? Vou gravar sim. Só um instante que eu vou confirmar. Só não vai ficar bonito. Então, para quem tá aqui assistindo hoje, eu vou falar sobre enfermagem no pós-operatório, que é um assunto que já deu e que vocês estão pedindo muito. Tanto que, tipo assim, eu ia dar esse assunto, não ia dar agora. Eu ia dar na segunda-feira, que eu tinha combinado para dar esse assunto. Mas eu só tô dando esse assunto porque vocês me pediram. Eu fiz uma enquete já tem dias também, eu não fiz em cima da hora. Pra ver se era melhor dar esse assunto ou seguir o cronograma atual. Se for seguir o cronograma atual, só ia ter aula agora segunda-feira e depois só na próxima segunda. Mas vocês preferiram ter sábado e segunda, porque foi a soberania, né? Democrática, a maioria vence. Então eu vou começar dessa forma mesmo. Deixa eu só configurar aqui para não estar gravando de uma forma que pronto. Vamos lá primeiramente falar do conceito, né? Peraí que dá uma passada aqui a mais. O conceito de pós-operatório se dá pelo período que você observa e assiste o paciente se recuperando após o procedimento anestésico e após o procedimento cirúrgico. Término da cirurgia, esse paciente já inicia o pós-operatório, mas ele tem suas classificações. O pós-operatório é um período delicado, independente do procedimento realizado, independente da cirurgia, independente do que o paciente, suas queixas, suas dores, tudo. O pós-operatório é um momento muito delicado, vocês vão entender o porquê. Em geral, são necessários cuidados específicos até a total reabilitação desse paciente. A enfermagem vai trabalhar com esse paciente em todo o período cirúrgico, mas o cuidado tem que ser tão efetivo que você vai observar esse paciente desde a entrada dele na unidade até a saída dele quando ele for para seu lar, sua casa. E ainda assim, você vai monitorar esse paciente para ver como é que está sendo os cuidados dele em casa, né? Como é que está sendo o autocuidado dele, como é que está sendo, se ele está tomando a medicação certinha, todo o processo de evolução de enfermagem que vocês vão pegar em gerenciamento. O pós-operatório vai se dividir em imediato, mediato e tardio, que são os períodos que constituem esse pós-operatório. Primeiro eu vou falar do imediato. O imediato, que a sigla é POI, né? Vocês vão ver muita sigla POI e vocês já vão lembrar, é o pós-operatório imediato. Porque para facilitar, né, a comunicação, até porque a gente vive na correria. É o período das primeiras 24 horas após o procedimento invasivo, após o procedimento cirúrgico e o procedimento anestésico. Ou seja, é o tempo em que o paciente fica na sala de recuperação pós-anestésica, a SRPA, como já tinha dado uma aula anterior para vocês. Caso queiram relembrar dessa aula, tem lá no Drive, viu? Lá no Drive eu postei essa aula, tem o vídeo e tem o slide também para vocês baixar. Esse período é um tempo que é mais crítico, independente do procedimento. Qualquer procedimento realizado, cirurgia seja de grande porte, pequeno porte, até uma amputação simples no dedo, necessita de estar na sala de recuperação pós-anestésica. É aquele que começa assim que termina a cirurgia. Então, esse imediato é imediatamente após a cirurgia. Então, é a saída do centro cirúrgico em alguns momentos na chegada do apartamento, né? Quando ele acaba de sair do procedimento, vai fazer a locomoção desse paciente para a maca e dessa maca a locomoção do paciente para o leito. A equipe de enfermagem trabalha muito nesse sentido. A enfermagem no POI, ela vai fazer cuidados que serão voltados para a estabilização do paciente, ou seja, é necessário estar atento aos sinais vitais, risco de infecção do sítio cirúrgico, recuperação dos reflexos e da consciência. Esses pontos aqui são primordiais, porque no pós-operatório imediato é onde acontece mais os riscos, as complicações pós-procedimento cirúrgico. Então, é aqui que temos que estar bastante atentos ao paciente. A monitoração aqui, a monitorização dele vai ser constante, vai ser tipo fixa mesmo no paciente. Você vai observar o paciente ali e você observar todos esses sinais com mais efetividade. Não que você não vá observar nos outros períodos, mas nesse aqui é um período muito crítico para você observar sinais de infecção, né? Sinais de reflexo de consciência, seus sinais vitais, risco de aspiração, várias coisas que você vai observar. Toda a equipe precisará ser treinada para casos de emergência, como paradas cardiorrespiratórias. Não sei se já pegaram urgência e emergência.
Mas tem a parada cardiorrespiratória, né, gente? Que a gente trabalha muito isso, tanto em urgência e emergência, quanto pré-operatório, que é a PH, quanto em outras disciplinas. Sempre a gente vai fazer aquela manobra, né, de ressuscitação cardiopulmonar, porque todo profissional da saúde tem que estar apto para isso, tem que estar apto para isso, independente do campo que ele for. Ele pode estar atendendo na atenção primária, ele tem que saber fazer esse procedimento, porque é um procedimento muito emergente e que salva muitas vidas. E que muitos acabam não se qualificando e não querendo se qualificar na área por medo de entrar na emergência. Mas, falo com vocês, a emergência vai fazer parte de todas as áreas da saúde. Todas as áreas da saúde. Até a psicologia, que parece ser uma coisa mais leve. Mas se um paciente entra em um quadro clínico de ansiedade crônica e começa a passar mal e eleva isso para uma parada, e agora, o que é que faz? Entenderam? Isso que é muito importante. E se o profissional dentro da equipe se sentir inseguro para fazer, né, tal procedimento, para ele não ser imprudente, ele deve informar para poder providenciar essa capacitação, esse treinamento da equipe. Sempre tem que ter isso, treinamento e capacitação. Tudo na vida de vocês. Vocês não sabem fazer algo direito, ou vocês não conseguem fazer algo ainda, independente do que for. Capacitação, capacitação. E todo mundo tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo, tem suas fases. Nem todo mundo vai saber tudo e todo dia a gente vai estar aprendendo. Um professor meu uma vez me disse, quanto mais você estuda, menos você trabalha. Porque quanto mais você se especializa, você mais sobe de nível, né, gente? Porque a vida é assim, você começa de baixo, mas você um dia pode estar gerenciando uma empresa. Então você tem que capacitar seus profissionais para estar trabalhando lá e eles estarem cientes de que eles vão ter que realizar a RCP. E aí esses cuidados de enfermagem deverão ser voltados para a recuperação rápida do paciente. Por exemplo, ele acabou de sair. Por que deve ser focado nele após o pós-imediato? Ele tem que se recuperar de uma forma efetiva para os outros períodos da recuperação ser, como se diz assim, ser complementar. Ter complementação de um período para o outro, porque é uma situação muito crítica. Acabou de realizar um procedimento, então muita coisa pode acontecer, que eu vou mostrar logo adiante para vocês, vocês vão achar muito interessante. Ainda aqui sobre esses cuidados, temos receber o paciente do centro cirúrgico com devida documentação, como eu já falei nas aulas anteriores, a checagem de documentação e identificação do paciente em todos os períodos, informando o tipo de cirurgia, tipo de anestesia administrada, né, as possíveis complicações durante o procedimento. Tudo isso deve estar relatado para que a equipe toda saiba disso, que a equipe toda possa verificar isso e monitorizar esses sinais, avaliar o estado respiratório e de consciência. São um dos primórdios também desses cuidados, é o estado de consciência do paciente e o respiratório. Porque o sistema nervoso, quando ele está sob anestesia, tem anestesias que são mais fortes, então ela vai dar aquela rebaixada no sistema nervoso. Então, a gente tem que observar bastante o nível de consciência desse paciente e seu estado respiratório, para poder saber se ele está com alguma complicação desses dois sistemas, que são muito importantes nessa avaliação aqui. Vocês estão entendendo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, vou continuar. Além disso, né, de checar esses sinais vitais, que vai ser em todo o período, detectar anormalidades rapidamente. Quem trabalha no centro cirúrgico tem que ter essa capacitação de detectar anormalidade rapidamente, porque as coisas são rápidas, né, são imediatas. Uma complicação POI, ela é muito imediata mesmo, como o nome já se diz, né? Ele é autoexplicativo. A anormalidade, ela vai aparecer rapidamente e a intervenção tem que ser rápida também, propondo intervenções terapêuticas que se fizeram necessárias. São as intervenções terapêuticas que são necessárias para o cuidado desse paciente. Colocar o paciente no leito, posicionar ele adequadamente, de acordo com a localização da cirurgia, tudo isso vai estar lá no seu manual de pós-operatório. Tanto que eu vou enviar para vocês depois, gente, me lembrem, porque eu acabei de esquecendo de botar no slide, que é o POP de pós-operatório. Lembrem, por favor, porque tá corrido, né? E a gente, quem tá terminando prova ainda, eu imagino como é que tá. Colocar esse paciente de maneira adequada para também poder evitar problemas, né, de aspiração de vômito, porque se o paciente ele vomitar, ele precisa estar com a cabeça lateralizada para poder não ter broncoaspiração, ele não poder engolir o próprio vômito, entendeu? Que é um sintoma comum após a cirurgia. Esse aqui é o mais comum. Você, após um procedimento cirúrgico, tá voltando ao nível de consciência, vomitar. Então, o paciente apresenta êmese efetiva. Então, ele vai vomitar. Como a Elisângela, ela gosta muito de termos técnicos. Ela ama termos técnicos. Então, é importante vocês se aperfeiçoarem em termos técnicos, até para escrever também. Porque vai ajudar muito vocês, de verdade. Vai ajudar muito você. Porque vômito, êmese, entendeu? Pra ir facilitando. Com o tempo, isso vai ficar mais fácil, gente. Mas
Eu entendo que agora é muito difícil a gente aprender tudo, mas com o tempo isso vai ficar mais facilitado para vocês. Se me pedirem no WhatsApp o glossário de termos técnicos, eu posso enviar para vocês. Mas me lembrem, por favor, porque senão eu acabo esquecendo. Então, é um sintoma comum, né? Uma complicação que ocorre muito após o procedimento cirúrgico. A equipe de enfermagem ela vai realizar o balanço hídrico do paciente, que vocês ainda vão aprender isso em uma aula que eu vou dar, e vocês vão aprender muito isso com a Elisângela em cirúrgica, e com a Elisângela em clínica, e com Anne em UTI. Ela deve falar muito de vocês, porque a UTI, isso é tipo primórdio em UTI, e também em todas as áreas vai ter balanço hídrico, mas para UTI é mais importante. Tanto que o pós-operatório, se o paciente for para UTI, tem que fazer isso, entendeu? Ele tem duas opções, ele vai passar de recuperação pós-anestésica ou ele vai para UTI. Aí se ele for um paciente crítico, UTI. Se não, sala de recuperação pós-anestésica. Aí na UTI realiza o balanço hídrico, que você vai pegar, fazer o cálculo de tudo que foi infundido no paciente e tudo que foi excretado. Tudo que ele bebeu, comeu, ingeriu e tudo que ele fez necessidades. Tipo, ele bebeu água, ele fez xixi, entendeu? Hidratação e diurese. Dá essa, sabe? Aí vocês escrevam dessa forma, viu? No caso clínico dela. Pra gente aprender é mais fácil a gente falar pelo termo chulo, até porque a gente já tá acostumado, né? Xixi, cocô, né? Mas, de verdade, vocês foquem nisso, de falar, tipo assim, se ela dá lá um caso clínico, vocês colocam paciente apresenta diurese após infusão de tal medicamento. É melhor. Vai ser melhor pra vocês, porque ela prefere que você fale de termo técnico, porque a gente vai se acostumar a falar assim. Avaliar o estado do curativo cirúrgico, né? O curativo que ele fez após a cirurgia, na incisão cirúrgica. É o curativo sob os pontos e é um curativo sob o procedimento cirúrgico. Então, você vai avaliar ele de forma efetiva também para ver se não tem nenhuma sujidade, nenhuma saturação, entre outras coisas que acontecem no curativo, que posso explicar a vocês depois, gente, uma aula de curativos, se vocês quiserem, né? Porque tô vendo que estão sem tempo, mas quem tem interesse em aula de curativos, conversa comigo, que eu vou fazer um dia uma aula de curativos. Avaliar quanto a evisceração. Sabe o que é evisceração, gente? A comentar um pouco sobre os termos técnicos? Vocês vão se acostumar, de verdade. Vocês vão ficar falando só assim. Só assim, tanto que tem hora que eu fico assim, balanço hídrico, bom, comenta e estuda separado também sobre esse assunto, se você quiser. Você pode estudar sobre ele, porque vai ser muito bom para você aperfeiçoar seu conhecimento. Se você tiver tempo na sua rotina, pesquisa. Essas palavras, balanço hídrico, evisceração, essas palavras que você vê assim, bate o olho e fala, oxe, que palavra é essa? Pesquisa, que você vai gostar depois. Na verdade, você vai gostar, depende, né? Mas você vai aprender. Então, gente, essa questão aqui do balanço hídrico é muito importante. Evisceração, já ouviu falar, Isa? Hilari. Se vocês quiserem abrir o microfone, também pode abrir, tá bom? É uma complicação cirúrgica, sim, com certeza. E que é uma palavra assim que a gente fica um pouco, o que será? É isso aí, onde saltam os pontos da sutura e as vísceras saem pra fora, gente. É uma imagem feia que eu gosto, porque eu amo cirúrgica, mas é muito pesada. As vísceras, elas vão sair. Então, a víscera vai estar mais constituída aqui na região abdominal, por exemplo. Já viram aquelas fotos de intestino saindo pra fora? Pesado, mas acontece. Acontece muito. É uma complicação pós-operatória que eu vou falar. Resulta na falência do processo de cicatrização. Perfeito. A falência desse processo de cicatrização. A falência também pode ser colocado como se fosse assim, a saturação do processo de cicatrização. É como se fosse assim, a abertura desses pontos por qualquer outro tipo de pressão. Vocês vão ver daqui a pouco que eu vou falar, tá bom? Já vou falar sobre isso. Só um instantinho, gente, rapidinho. Voltei, que esse computador ele é abençoado de Cristo Jesus. Tem que falar assim, né, gente? Porque as coisas tão ruins, a gente tem que falar, não, em nome de Cristo, isso aqui vai ser abençoado, amém. Pra ver se melhora, porque não tá fácil. Gostei que vocês tiveram interesse de assistir hoje comigo, porque eu realmente fiquei muito triste. Porque as pessoas disseram que iam assistir. Aí quando chega no dia, diz que não vai assistir. Mas eu botei antes. Porque se elas disserem antes, não, sábado eu não posso porque eu vou descansar. Eu falei, tá bom. Mas a maioria votou pra dar aula, sabe?
entendeu? Eu gosto de ter muita democracia, não gosto de fazer as coisas pra prejudicar ninguém, de verdade. Obrigada por estar aqui. Vou retornar pra aula. Esses cuidados aqui, gente, como tá também no título, é da equipe de enfermagem, não vai ser privativo do enfermeiro. Mas vocês podem também pesquisar mais a fundo sobre os cuidados que são privativos de enfermagem, equipe, e privativo de enfermagem, enfermeiro. Tem os cuidados que os técnicos vão fazer mais, os enfermeiros vão ficar mais responsáveis por outras coisas. Tipo assim, banho no leito, os técnicos vão fazer mais, porque o enfermeiro ele já vai estar checando outras coisas, ele vai fazer evolução de 24 horas, que o paciente está lá na sala de recuperação pós-anestésica. Como foi que esse paciente evoluiu? Se ele evoluiu bem, como é que ele tá? Sobre também a outra complicação, a hemorragia local, né, sangramento local, vermelhidão, né, o rubor, o edema também, etc, porque tem mais, daqui a pouco vai ter mais, eu vou falar com vocês. Acompanhar o retorno da consciência do paciente, ele tá voltando de uma anestesia, o ato de ficar sob, como se fosse coma induzido, pronto. Aí ele vai retornar a sua consciência, vai lembrar de tudo que tá acontecendo. Ou não vai nem lembrar, mas você vai estar lá pra poder falar assim com ele. Calma, estou aqui com você. E aí ele vai retornar, né, gente? E a gente espera que ele retorne calmo. A gente espera que ele retorne consciente, mas acontecem essas complicações. Então a gente vai orientar, ficar calmo, orientar sobre a cirurgia, tudo que for necessário. Porque se ele não lembrar o que aconteceu, você vai ter que relembrar tudo que aconteceu com ele. Porque, gente, a cirurgia ela tem um código de ética para seguir. Então você não vai fazer algum procedimento com alguém que a pessoa não sabe o que tá acontecendo com ela. Sabe? Ela não sabe o que tá acontecendo com ela, ela não sabe que ela foi... Sabe? Então ela vai saber de tudo, ela vai conferir. E você tem que fazer isso tudo com calma, né, gente? Porque tem muito profissional que é ignorante. E isso é terrível. Se a pessoa é ignorante, é melhor ela fazer um curso que tenha mais a ver com ela. Porque enfermagem não é. É um curso que realmente precisa usar da ignorância. Porque a enfermagem, gente, vocês vão ter que ter calma até demais. A calma de Jó. Conhece a história de Jó? Quem é evangélico deve conhecer. Mas eu uso essa história como uma história assim de você se inspirar, né? De certa forma, por causa da fé dele. E tudo que ele aguentou e suportou. Então, enfermagem é isso, de verdade. E aí você vai ter que ter calma, você vai explicar ao paciente tudo que aconteceu. Você vai mostrar pra ele aqui, ó, você assinou, você consentiu essa cirurgia. Aí ele vai saber, foi mesmo. E de uma linguagem mais popular. Você não vai ficar falando termo técnico com o paciente que ele não vai entender nada. Aconteceu aqui uma evisceração com você. Ele vai falar, o quê? Que aconteceu comigo? Eu não tô entendendo. Aí você fala, não. É que aconteceu algo com o seu intestino que a gente precisou fazer esse curativo aqui maiorzinho nele para poder segurar, sabe? Para não machucar você. Uma forma bem delicada mesmo, porque qualquer paciente, quem trabalha em UTI, neonatal também, sabe? Todo paciente a gente tem que levar tudo em consideração, porque cada um é cada um, né? Tem a individualidade. Se for um idoso, você vai falar de uma forma. Se for uma criança, você vai falar de uma forma. Se for uma mulher, você vai falar de uma forma. Se for alguém de alguma religião, você vai falar de uma forma, respeitando tudo que ela carrega, toda a história desse paciente. Não só a história clínica de doença. Você tem que olhar a história de vida dele. Propor ao paciente realizar exercícios respiratórios. Respira fundo, solta lentamente. Vários exercícios respiratórios. Também é muito bom até pra gente acalmar a ansiedade. Mas você vai fazer isso com seu paciente também, pra ajudar ele a ele não ficar mal e não ter ansiedade, nem estresse, nem nada do tipo que possa afetar sua consciência. E se ele apresentar alguma complicação, ele tosse com a respiração mais profunda, você já observa, isso é um sinal, né, para eu ficar alerta. Também é necessário avaliar o acionamento da equipe de fisioterapia hospitalar, caso seja necessário. Vocês sabem por que o fisioterapeuta é necessário na UTI e no pós-operatório? Isso aí, Isa, verdade. O fisio avalia a respiração também. Ele também faz parte da instalação do ventilador mecânico. O ventilador mecânico, que é aquele aparelho que ajuda o paciente a respirar, que vocês vão ver melhor em UTI também. Eu peguei UTI com a Elisângela, então, e eu fiz um trabalho de ventilação mecânica, e eu até tenho slide, se alguém precisar é só me pedir. E aí eu também tenho um slide disso. E, tipo assim, o ventilador mecânico é um aparelho que vai auxiliar o paciente na sua respiração. Ele pode ser invasivo, não invasivo, vai depender do estado dele, né? Na UTI tem muito paciente com
aparelho invasivo, que é instalado pelo médico. Também tem a avaliação do fisioterapeuta, que ele vai observar essa questão de musculatura torácica, de respiração. Eles estudam bastante sobre fisioterapia respiratória, fisioterapia do sistema respiratório. Muito interessante. Não só a gente instala ventilador mecânico, é bom lembrar que o fisioterapeuta também. É necessário avaliar, né? É necessário administrar drogas prescritas pelo médico. Tem um porém. Drogas prescritas pelo médico. Porque do protocolo da unidade, sabe? Porque tem unidade que tem protocolo que o enfermeiro pode fazer a prescrição de medicamentos. Aí se o enfermeiro pode fazer a prescrição de medicamentos, ele vai prescrever um analgésico, ele vai prescrever um ansiolítico, qualquer medicamento que for necessário, um anti-inflamatório, um antibiótico, mas depende do protocolo de cada unidade. Se fosse eu, gerente de uma unidade, enfermeiro, com certeza, ia poder prescrever medicação dessa, medicação de complicação, porque a equipe de enfermagem é quem realmente está ali para ver o que está acontecendo com o paciente. E às vezes a gente só vai chegar no médico e dizer, está acontecendo isso, isso, aquilo. Aí ele, e você acha que eu preciso fazer o quê? Aí a gente fala, acho melhor um antibiótico. Aí ele vai e prescreve, mas você só vai, e vai administrar. O que ele fez? Ele só prescreveu, porque ele carimbou o que você disse, entendeu? Por isso que eu concordo que a enfermagem deveria prescrever mais medicamentos em todas as unidades. Porque a gente vai saber de tudo que está acontecendo com o paciente, porque a gente vai estar lá, ó, de olho no paciente. Aí, gente, sobre isso tem muita coisa para falar sobre medicação, que pode ser uma aula futura, que eu possa vir a dar quando estiver mais livre, né? Não sei, se eu quiser fazer um curso de férias, tô pensando aí. Mas preciso descansar, né? Promover a troca de decúbito a cada 2 horas. Não pode fazer mais efetiva essa troca de decúbito. Tipo, não vai ser em todos os períodos, mas aqui no imediato o paciente vai ter que trocar de decúbito para evitar lesões, lesão por pressão, queda. Aqui também, ó, gente, diagnóstico de pós-operatório imediato. Tem que avaliar essa troca de decúbito, lesão por pressão, risco de queda. Muita coisa tem aqui para poder vocês pesquisarem depois para fazer diagnóstico de enfermagem. Sempre vão treinando isso porque é o que mais cai na prova dela. É um caso clínico e um plano de cuidado para vocês montar. Vamos lá para as complicações? Tem umas imagens bem interessantes aqui. Se alguém se incomodar com as imagens, sinaliza no chat para a gente não passar. Depende da cirurgia para mudança de decúbito. Depende muito. Depende muito. Por isso que sempre tem que ter o POP. Porque vai dizer tudo que foi feito pra gente saber, né? Se o paciente vai ficar em qual posição. Porque depende do local que foi operado. Pra gente manter ele numa posição, pra gente virar, pra gente fazer o que for no paciente. Se ele pode levantar, se ele não pode. Entendeu? Porque a gente também vai estar lidando com a vida. Então a gente não vai, se o paciente não tem complicação, a gente não vai complicar a vida dele. Aqui, gente, vamos falar agora sobre as principais complicações que podem surgir nessa fase. Que são as complicações mais emergentes, né? Que acontece imediatamente, então é uma complicação muito emergente. É uma coisa que você tem que tratar logo. Acontece de imediato, você trata de imediato. A hipóxia, né? Que é a falta de ar. Como vimos, o ventilador mecânico é um plano de cuidado. Vocês colocam lá, paciente apresenta hipóxia, aí vocês explicam, dependendo do caso clínico, né, por qual motivo. Pós-cirurgia do aparelho do trato respiratório, o paciente apresentou hipóxia, meu Deus, é uma palavra, eu embolo com X. E aí vocês colocam assim, colocam a intervenção a ser realizada com o paciente, solicitar a introdução de uma ventilação mecânica, ou senão solicitar um catéter ventilatório tipo Alcos, isso vocês vão aprender mais depois, mas o tipo da ventilação que vai fazer com o paciente. Porque às vezes não é só o ambu, né, que a gente faz lá no paciente para ele voltar a respirar que vai solucionar, vai precisar de uma coisa mais complexa. Solicita a equipe de fisioterapia para a montagem do ventilador mecânico, ou senão assim, solicito a equipe de enfermagem para a montagem do ventilador mecânico e o fisioterapeuta pulmonar para a avaliação do paciente. Ótimo, perfeito. A gente quer tirar 5 na questão fechada, coloca isso. Coloca isso. Se eles já souber que eu tô falando isso com vocês, ela fala, ixi, tá dando dica até demais, hein? Mas tem que ser, né? Todo mundo tá aqui pra se ajudar. Hemorragia é uma coisa que todo mundo deve pensar assim, com certeza acontece. Porque hemorragia, gente, é uma complicação que ocorre muito. Ah, certo. Tudo bem, Isa.
Depois você assiste. Eu vou gravar, mas eu não vou poder editar. Então vai estar, tipo, na íntegra mesmo, né? Eu falando alguma coisa, eu comendo, bebendo água. Então vai ser um vídeo mais longo. Porque eu não tô com muito tempo pra editar. Mas pra ninguém perder essa aula, que é muito importante, isso aqui vai cair na prova, tipo, certeza. Eu vou tá mandando pra vocês o link aberto mesmo, sabe, gente? Pra vocês ouvir ele com tudo. Acontece nessas intercorrências da vida. Eu fiquei triste, mas depois eu dei uma relaxada, porque faz parte. E essas principais complicações, a hemorragia, né, continuando, que a hemorragia ela pode ocorrer com diversos fatores. Aí vai também da nossa análise, nossa investigação para saber. Mas por diversos fatores. Porque o procedimento, gente, é muito invasivo, né? Uma cirurgia. Você vai abrir um local do seu corpo e vai expor um órgão. Pode acontecer diversas coisas, principalmente dor, hemorragia, infecção. Dor, hemorragia, infecção. Principalmente vai acontecer em algum órgão exposto. E depois você vai suturar. Mas se a sutura abrir, que acontece muito, o que vai acontecer também? Uma hemorragia, um sangramento, um extravasamento de sangue, ó, vindo pro exterior. E dá-lhe sangue. É tipo filme de terror mesmo, sabe? Pode acontecer. E a gente tem que saber lidar com essa situação. Choque anafilático. Choque anafilático, não sei se já ouviu falar, Lari, mas sabe quando você tem uma alergia a alguma coisa? Você pode inchar devido a uma alergia. Uma alergia a medicamento, uma alergia a drogas, qualquer tipo de alergia, alguma substância, alguma coisa externa. Você pode ter uma alergia no seu corpo. E a alergia causa o quê? Edema. Edema é inchaço. Então você também, gente, lembra disso. Edema é inchaço. Alergia, choque anafilático. Certeiro. Mapa mental aí na mente de vocês para poder lembrar disso na hora da prova. E também é uma das complicações, né? Que é o choque anafilático. Tem outros motivos para acontecer o choque anafilático, mas vou falar esse aqui que é o mais comum para vocês, que é a reação de anestésico, né? A reação à medicação anestésica por causa da substância que está no corpo. Se não for verificado essas etapas anteriores, desde o pré-operatório, para saber se o paciente tem alergia ou não. Se ele não souber que tem alergia, investigação. Tem um exame que faz para saber qual é a alergia que você tem. Porque se não fizer, gente, já acontece esse tipo de coisa, que é uma complicação de emergência. Tem também o choque hemorrágico. Tá vendo como tá a pele do paciente aqui na imagem? Tá vendo? Essas veias mais avermelhadas, essas veias mais comprimidas, elas estão se entupindo praticamente, vamos dizer assim, por causa desse choque hemorrágico que está acontecendo no sistema. O sistema cardiovascular, o sistema nervoso, ele pode ter essa complicação bem aparente, com essa vermelhidão, tá vendo? Demasiado aqui nas pernas. Tem aqui mesmo, como vocês podem ver. Aqui, tá vendo como fica a situação? Tá tendo esse assaltamento aqui de veias. E esse inchaço. Aqui tem uma comparação também. Vocês estão vendo que essa imagem está cortada. Era como estava antes e como ficou depois. Aqui desse lado tá até mais comum. Mas desse lado você olha a região do joelho do paciente. E isso daqui não é normal. Isso aqui é um sinal claro de complicação. Aqui só para ficar claro para vocês o que é o choque anafilático ou hemorrágico. Vocês podem estudar depois, mais aprofundado. Vou disponibilizar minhas referências para vocês pesquisarem também. Tudo para facilitar, né, a vida de vocês. Mas enfim, gente. Introdução, fisiologia do choque. O que é a fisiologia? Então, você tem que saber tudo sobre esse choque. Monitoração hemodinâmica. Olha só. O que você vai saber desse paciente cardio. Você tem que monitorar ele. Vai ter vários aparelhos naquele paciente. Você vai ter que monitorá-lo para ver como é que está sendo a situação ali. O que é que está acontecendo com ele. Se ele está parando, você vai saber. Se o paciente está parando. Se o paciente está tendo alguma complicação do sistema, você vai saber. Tem nível de consciência ali, tem oxigenação, várias coisas, né, gente? Eu acho que algumas pessoas aqui já devem ter visto o oxímetro de pulso. Então, no pós-operatório, principalmente na UTI, tem esses, como se fossem oxímetros melhores, mais avançados, vamos dizer assim. Ele vai ver vários sinais que é muito importante pra gente avaliar essas complicações. Tem os marcadores de perfusão tecidual.
ecocardiograma, que é um exame que a gente faz, e tem a ecocardiografia completa do paciente, como é que tá essa situação dele, cardiovascular. Terapia complementar de choque hemorrágico, vai ser o que aqui? Abordagem que a gente vai ter. O que a gente vai fazer com choque? A gente vai fazer terapia complementar de choque hemorrágico. O que a gente pode fazer mais? Coagulopatia no trauma, gente. A gente tem que ver o que a gente pode fazer diante essa complicação. Se tá tendo algum problema de entupimento de veias, o que a gente faz? A gente precisa fazer o que nesse paciente? Essa veia está entupida, ela precisa dilatar. Ou vasodilatador, ou vasocompressor. Vai depender da situação, entendeu? Vocês vão ver muito essa palavra, vasodilatador ou vasocompressor. Vai ouvir tanto na emergência, tanto em UTI, tanto em cirúrgica, tanto em clínica. Tipo, vai ouvir o tempo todo. Além disso, a complicação de transfusão sanguínea vai ter vários fatores para transfusão sanguínea. Não é todo mundo que vai transfundir, não é todo mundo que pode receber, não é todo mundo que tem o sangue para receber disponível, porque vai depender também do local, né? A gente tem um hospital que é carente. SUS mesmo, às vezes a gente fica muito carente de doação de sangue, então a gente tem que fazer o que? A gente doa sangue, vamos doar. Você é saudável? Doe seu sangue. Se você não sabe se é saudável, faça exame, faz um hemograma. Hemograma já vai dar uns dados importantes aí, pra gente saber como é que tá essa avaliação sanguínea. Mas tem muito exame que você vai conseguir fazer de graça. Você consegue na unidade básica, você consegue na faculdade, nas faculdades que tem, pessoas que estão fazendo exames também. Tem estudante de farmácia que vai fazer também, entendeu? Igual a gente não pega e faz consulta com o paciente. Então, eles estão doidos atrás de pessoas também para poder fazer consulta com eles, mas as pessoas acabam não indo porque acham que só vai conseguir fazer o exame se pagar. Não, gente, tudo tem opção nessa vida, só não tem jeito pra morte. Na verdade tem, morreu, enterra. Mas brincadeiras à parte, né? Continuando aqui. Complicações da transfusão sanguínea, vai ter vários fatores aqui, tanto que não tá o mapinha certinho aqui pra vocês, porque pra vocês depois pegarem ele e pesquisar a fundo o que seriam essas complicações. Avaliação da coagulação do sangue, como é que tá sendo essa coagulação. Choque hemorrágico em diferentes grupos. Que grupo esse choque pode estar? Idosos, pacientes obstétricos e no pós-operatório, onde ocorre muito choque hemorrágico. Idosos, pela questão também, né, de vários fatores que envolvem a idade, o ser idoso, né, dependendo da idade também, tanto que é um risco muito, é um fator de risco, né. Paciente obstétrica, paciente gestante, paciente grávida, ela vai ter essa complicação também, por ser fator de risco, né? Tem predisposição para isso ocorrer. E nos pós-operatórios, que é após cirurgia, pode ocorrer muito. Tem caso clínico também para vocês estudarem depois. Eu vou disponibilizar um hoje para vocês, que eu vou mandar depois a atividade para fazer. E, conclusão, vamos ver adiante. Gente, como eu tinha dito antes, e como eu vou falar novamente, linguagem com o paciente. Uma paciente que eu atendi, idosa, estava segurando uma criança no colo. Só que aí eu deduzi que era a neta dela, não sabia se era a neta dela não. Só que aí a minha colega foi fazer a anamnese com ela e perguntou quantas gestações. Ela falou nenhuma, porque ela não sabia o que é a palavra gestação. Aí depois minha colega falou, quantas gravidez? Ela, nenhuma. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, ô vó, aqui é sua neta? Aí ela, sim, é minha netinha. Eu falei assim com ela, então você já teve quantos filhos mesmo? Ela, filhos? Eu tenho 3. Foi parto natural mesmo que você pariu? Aí ela, foi mulher, foi parto natural. Porque, gente, a gente tem que saber o histórico desse paciente, sabe? Isso é muito fundamental, a forma que a gente for tratar. A gente não pode desfazer de nenhum paciente, a gente não pode tratar ele com ignorância. A gente tem que arrumar uma estratégia, né? Uma estratégia para poder falar com ele, uma estratégia para poder ter um cuidado efetivo, um cuidado com o todo, né? Não só o cuidado com a patologia. Voltando para as complicações. Complicações no pós. Temos a complicação relacionada à ferida pós-operatória, que vai ser a deiscência, hematoma e seroma. Temos aqui as opções. Hematoma. Por que acontece um hematoma na ferida operatória? Ouvindo aqui esse extravasamento de sangue, vai mexer na circulação, de certa forma, você vai abrir. Então vai mexer na circulação. Aí ocorre hematoma. Principalmente em cirurgia plástica. Você vê que o rosto do paciente fica muito inchado e cheio de hematoma, fica com os olhos roxos, faz uma rinoplastia, tá com aqueles curativos no nariz e com o olho inchadíssimo e com os olhos roxos. Por quê? Hematoma pós-operatório aqui.
E temos a deiscência, que eu não sei se já pesquisaram sobre isso, mas é uma complicação que ocorre muito. Deiscência, gente, é quando os pontos rompem, os pontos abrem. Estou vendo aqui o paciente aqui embaixo, com a perna aberta. Aí foi uma deiscência, fez uma operação e abriu. Esse outro aqui é uma foto que eu quis usar de exemplo, que foi de uma amputação de membro inferior da perna dele, né? Foi uma amputação de um joelho, e aí tá fechando, gente. Aqui é um processo ainda cirúrgico, porque ainda tá fechando. Mas só um exemplo pra vocês verem que pode acontecer também de esses pontos de amputação estourarem, abrirem, e fica dessa forma mesmo. E é feio, é estranho, mas é o que acontece mais de imediato após o procedimento. Seroma, que é um inchaço por acúmulo de líquido, dependendo do local. Aqui também tem uma cirurgia, né, no abdômen, então é um acúmulo de líquido no quadrante inferior abdominal. Quando vocês forem fazer na prova, escrevam assim, para vocês tirarem uma nota melhor. Vocês colocam assim: complicação, cite as complicações no pós-operatório imediato. Hematoma. Por que hematoma? Após procedimento invasivo em local de circulação periférica muito abundante, muito presente, por exemplo. Após rinoplastia. Entendeu? Você usa mais os termos técnicos. Deiscência após procedimento cirúrgico em membro inferior direito no procedimento cirúrgico de amputação. Aí vai estar a imagem lá, abertona, aí você já vai saber o que é. Seroma. O que é seroma? Acúmulo de líquido na região do quadrante inferior abdominal. Entenderam? Inferior abdominal. Superior e inferior. Façam em vocês mesmos. Toca aqui na barriga. Inferior, superior. Quadrante. Quadrante é o 4. Você faz um 4 aqui, faz um X aqui no seu peito. X. Aqui no umbigo. X. Inferior, superior. Só que a professora vai explicar pra vocês de um termo mais técnico, né? Porque é o que ela espera que vocês aprendam pra futura profissão. Mas eu tô tentando falar de uma forma mais fácil pra todo mundo entender. Independente do grau de dificuldade de entender os procedimentos cirúrgicos, eu tô falando de uma forma mais, sabe? E pode acontecer em vários locais onde vai estar a ferida operatória, que é a cicatriz da cirurgia. Vamos ver, gente, como é essa complicação. A deiscência, que é uma complicação pós-cirurgia, ela vai da sutura cirúrgica, popularmente conhecida como abertura dos pontos. Os pontos abriu. Por quê? Isso é uma deiscência. Então, pra vocês não falar ponto abriu, que a professora, ela não vai considerar tudo quando bota isso. Então, você bota deiscência. É uma complicação grave, na qual as bordas da ferida, que estão unidas por uma sutura, tá coladinho. Tem um afastamento. Então, essa ferida, ela vai abrir. E vai aumentar o risco de infecção. Porque vai ter uma exposição de internidades, tipo assim, vai ter uma exposição de camadas da pele mais profunda, músculo, exposição de fáscias musculares, vai ter exposição de órgão, vai ter exposição de órgão-alvo, exposição de órgão vital. Pense aí, uma abertura de cirurgia cardiovascular, órgão vital vai estar exposto. Então, o risco de infecção altíssimo. Isso se observa no imediato, porque imediatamente saiu da sala de cirurgia, os pontos do paciente começam a abrir. O que faz agora? Meu Deus, estou perdido. Não, você não está perdido não. Vamos lá. Retorna para o centro cirúrgico, vai ter um novo procedimento cirúrgico de fechamento desses pontos. Entenderam? Não precisa de desespero. Que vai dificultar também a cicatrização, porque o processo de cicatrização ele precisa acontecer, né? As feridas precisam estar cicatrizadas em um tempo estimado para a evolução de cada ferida. E a ferida pós-operatória é uma ferida que acontece muitas complicações de inchaço, edema, hemorragia, várias coisas acontecem. E para acontecer também como eu tinha falado com vocês anteriormente, um hematoma também é muito comum na ferida pós-operatória. Muito comum mesmo. Aí tem essa abertura de pontos, né? Que vocês estão vendo na imagem aqui embaixo, explicando exatamente como funciona essa abertura de pontos também, né? Tô vendo aqui no abdômen, aqui mostrando só um exemplozinho pra vocês verem como é, pra ficar mais fácil o conhecimento. Vamos falar aqui dessa complicação.
Seroma é uma complicação pós-cirúrgica que consiste no acúmulo excessivo de líquido próximo à cicatriz cirúrgica, causando inflamação. Causa inflamação porque causa inchaço, pode causar febre, pode causar vários outros sintomas que constituem uma inflamação. Aí vocês pesquisam quando vocês quiserem saber, tipo assim, por que causa inflamação? Aí você pesquisa, o que é inflamação? Febração? Causa isso, causa febre. Febre, aumento de temperatura. Será que é alguma coisa de micro-organismo invadindo o sistema imunológico? Sabe, uma coisa já vai dando, puxando a outra. Vai puxando, e tudo vai fazer sentido. Por isso que a enfermagem é muito investigatória, muito investigadora. Ocorre após alguns dias da cirurgia e pode demorar semanas para desaparecer totalmente. A cirurgia fica inchada, gente, tem muita acúmulo de líquido. Fui atender um paciente com traqueostomia. Não foi tráqueo, não. Foi... uma cirurgia de hérnia. Uma hérnia abdominal. Uma hérnia do intestino que ele fez a cirurgia. E o edema tava, tipo, muito grande. Muito mesmo, sabe? E tinha um acúmulo de líquido grande. Pode ter algum procedimento para aliviar esse acúmulo de líquido. Vocês imaginam qual é? Drenagem. Drenagem vai poder tirar um pouco do líquido, né? Que acumula a drenagem. Por isso que alguma cirurgia o paciente vai usar o quê? Um dreno. Um dreno para poder sair esse líquido, né? Esse líquido, essa secreção, qualquer tipo de exudato, tudo. Exudato é pus, mas vocês colocam na prova é exudato, não coloca pus. Seroma, acúmulo de líquido. Esse líquido, na verdade, o nome dele, termo técnico, deixa eu pegar aqui. Ele tem um termo técnico, tanto que eu tava falando muito ele, mas eu acabei esquecendo. Mas é um termo técnico muito usado. Muito mesmo. Seroma. É um nome tão fácil, eu acabei esquecendo. É exudato seroso, gente. O seroma, ele é o quê? Exudato seroso, que é ele pode ser amarelado, translúcido, típico de fase inflamatória e proliferativa de bactérias ou proliferativa de qualquer outra coisa. E não é tão perigoso assim, né? Porque é um seroma. Quando tem presença de exudato ou sangue, que tem o exudato sanguinolento, que é pus com sangue. Exudato sanguinolento. Escreva na prova assim, viu? Escreva na prova assim pra vocês fecharem. Quero ver todo mundo tirando 30. Que ele pode ser avermelhado, fluido, indicado de danos no vaso sanguíneo e a formação de novos vasos, típicos de fase proliferativa, onde está proliferando as bactérias, os vírus, seja qual for o micro-organismo que está causando infecção, né, que está causando inflamação. Exudato seroso guinolento, que é uma mistura de o seroso com o sanguíneo. Então vai ser rosado, avermelhado, vai ser fluido, é típico de uma fase inflamatória proliferativa. Tanto que eu já dei essa aula pra vocês de cirúrgica, que tem a parte do tipo de infecção, né, que acontece. Pra saber se a cirurgia é limpa, contaminada. Ferida também é assim, gente. A gente tem que saber se é limpa, se é contaminada. Então o que vai indicar pra gente? Também vai ser esses sinais aqui. Vocês estão vendo a cicatriz ali, apontando cicatriz, a pele, acúmulo de líquido. Cicatriz, a pele, suas camadas aqui, acúmulo de líquido aqui nessa região. Vasos sanguíneos embaixo e tecido adiposo, mais embaixo ainda. Então é bem aqui próximo. Tanto que tem que ter um cuidado também para não ter nenhum corte que venha expor isso, porque aí o líquido vai sair e pode ser que abra vaga para essas bactérias novas, venha, entra aqui. Não queremos isso, não queremos mais infecção. Então, por isso que os profissionais da área de saúde que tem que drenar quando vê esse tipo de coisa. Na unidade que eu tava, como eu tô estagiando, então, quando você tá estagiando, você não pode falar muita coisa, porque a gente tá lá de meio que favor, vamos dizer assim. Então, se lá no ambiente que você for estagiar, se você não for remunerado ou profissional pago, às vezes você fica muito independente, né? Porque a equipe de lá não costuma fazer isso. Então você acaba não fazendo, ou não querendo falar. Por que não seria bom fazer isso? Por dúvida também, mas se você tem um conhecimento, gente, fale. Fale de uma forma educada, não é caçar briga com ninguém, não. E aí você chega lá e fala, olha, eu tô estudando uma matéria muito boa, e ela falou que esse acúmulo aqui, ele pode ser drenado. O que você acha, colega? Aí ela vai pensar. Se ela te tratar com ignorância, aí ela é uma pessoa ignorante. Mas se ela te tratar com respeito, ela é uma pessoa respeitosa. E você é uma pessoa que está agindo diante da sua postura profissional. Você não é uma pessoa ignorante, então se você for ignorante, você perde a sua razão. Então você tem direito de falar também. Vamos 2 slides aí. Deixa eu mandar aqui. Hematoma
muito comum. Trouxe aqui exemplos pra vocês também, porque eu gosto muito de mostrar as fotos reais pra vocês verem. Elisângela também, ela gosta muito de fotos reais. Nos casos, fotos, vídeos, o que você puder trazer de material, levem. Quando for fazer a apresentação dela também, levem, gente. Baixa um vídeo de cirurgia que seja legal, que vai mostrar seu conteúdo. Foto, põe foto também. Foto assim do que tá acontecendo. E explica o que tá acontecendo na foto. Ela vai amar a sua apresentação, juro. O hematoma é uma complicação no pós-operatório imediato. É uma complicação muito comum, né? Porque onde vai mexer na circulação, vai ter um hematoma. O hematoma é muito fácil da gente ter no corpo, né? A gente bateu aqui, nossa, ficou um roxo aqui na minha pele. Ele aparece com estresse também. Tem gente que tem hematomas devido à ansiedade. Ele aparece muito. E na cirurgia, principalmente, porque é um procedimento invasivo. Aqui tem 2 exemplos pra você. Aqui, ó. Quadrante inferior. Abdominal. Deixa eu ver a postura aqui do paciente. Quadrante inferior, abdominal. Direito. Pronto. Quando tiver foto assim, vocês pensam nisso. O paciente tá de que lado? Deixa eu ver. Aí você se põe no lugar dele. É tipo uma empatia mesmo. Você se põe no lugar dele. Ele tá do lado direito. Então vai ser quadrante. Primeiro a área. Quadrante. Que local inferior, né? Do lado direito. Aí quando vocês, gente, vocês foram pra prática, se preparem, que vocês vão ter que botar Q, I, quadrante inferior, L, D, lado direito. Vai ser isso. Aí se você chegar na prática e olhar, o que é isso aqui? Que é ILD? O povo vai ficar tipo, não vai explicar, né? Porque como é que você não sabe? E aí, então, já pra ajudar vocês, quadrante inferior, lado direito. Quadrante inferior, lado esquerdo. Quadrante superior, quadrante tudo com abreviação das palavras. Ocorrem após o procedimento, pode ocorrer de forma leve, pequenas coleções, né? Pequenos aparecimentos, ou pode desenvolver um sangramento também ativo e volumoso, que é que quando o hematoma tá bem visível, nessas 2 fotos ele tá bem visível, né? Pode desenvolver sangramento ativo e pode ser classificado como hematomas expansivos. Então, o hematoma, ele também vai fazer parte de um problema, de uma complicação. Então, se tiver um quadro clínico que tem um hematoma lá, ele é um dos problemas que você vai citar no seu plano de cuidado. Trouxe uma atividade aqui pra vocês. Que se entrasse mais gente hoje, que eu esperava que entraria, porque eu pensei que tinha sido combinado, sim. Mas vou passar pra vocês essa atividade diagnóstica. Não vai valer ponto não, né? Só se eles... Não vou dar ideia pra ela não. Deixa quieto. Mas não vai valer ponto, porque é uma atividade que eu tô passando, eu como monitora. Então não vai valer ponto. Então vocês façam se quiser, mas se vocês fizerem vai ser bom, porque vocês treinam pra prova. Porque a questão aberta seria isso aqui mais ou menos. Caso clínico. Inicia-se após as 24 horas. Por que se inicia após as 24 horas? Pós-operatório. Variação do dia hospitalar. Sua duração dura menor porte de 4 dias e 2 dias nas grandes cirurgias e pode ser prolongado de 1 até 10. Gente, eu tô achando que essa parte aqui não é do caso clínico, peraí. Tô achando que ficou de outro slide. Acho que foi de outro slide. Deixa eu mudar então aqui. Rapidinho. Porque não tá aparecendo o caso clínico. Eita, Lili. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui é do pós-operatório tardio. Gente, eu fiz esse slide muito cansada. Então vocês vão ver se tá alguma coisa errada. Me fala. Porque fiz muito cansada. Muito cansada mesmo. Vou pegar aqui novamente. Faz parte da vida, né? Deixa eu achar. Deixa eu abrir pra ver se dá pra ler. Mas eu vou já botando aqui o link pra vocês, se quiserem ler. Como você tá me acompanhando aqui, vou deixar você ler. Mas eu vou depois mandar na turma, quando eles responderem, pra poder ver realmente se eles estão treinando.
porque eu sou monitora de vocês, mas eu tenho que avaliar se vocês estão aprendendo também sobre a disciplina. Porque se vocês reprovarem, isso vai implicar, né? Será que minha monitoria foi boa? Como é que tá sendo isso? Vou atualizar aqui também na gravação. O caso clínico real dele é muito perfeito. Tá atualizando aqui. Deixa eu abrir pra ver se dá pra ver direitinho. Essas coisas acontecem, faz parte da vida. Vamos lá. Aqui. Ok, perfeito. Eu consigo ler, mas aí vocês vão ver ele depois pra poder ler. Paciente, né? Isso aqui é uma evolução de enfermagem. Já adiantando vocês como é que se escreve evolução de enfermagem dessa forma aqui. Porque o que eu não aprendi, eu tô tentando ensinar pra outras pessoas. Porque eu tive que aprender sozinha. Porque realmente, a pandemia, o ensino não foi bom. Ou é a gente por a gente, ou a gente realmente não vai aprender. Paciente, né? Aí você vai pegar a primeira letra do nome, sobrenome 1, sobrenome 2, botar qual o sexo do paciente feminino. Quantos anos esse paciente tem? Ela tem 65. Admissão encontrava-se no 10º dia do pós-operatório. DPO, de pós-operatório. Só confirmar, DPO é do pós-operatório. DPO, gente, é dia de pós-operatório. Nossa, eu acertei, gente, eu chutei. Mas é dia de pós-operatório, no 10º dia de pós-operatório, DPO. De rinoplastia, cirurgia para remodulação do seu nariz, completa, realizada em clínica particular. Pagou, né, pelo procedimento, que é um procedimento muito caro, né? E é uma cirurgia, gente, que eu já mostrei a vocês a classificação de cirurgias. Então, isso aqui seria uma cirurgia o quê? Exatamente. Seria uma cirurgia de urgência, de emergência, uma cirurgia de escolha do paciente, se ele tá precisando, não sei, né? Vai depender de cada um. Apresenta edema e abundante em hemiface. Hemiface, vocês estão vendo o lado da face que tá apresentando. E tá aqui embaixo também na figura. Edema abundante cervical, hemiface esquerda. Talvez no caso clínico da prova não vai ter esses detalhes todos aqui não, porque aqui já tá a pesca todinha pra vocês. Edema abundante cervical, a pesca da minha atividade, gente. Não é a pesca da prova não, até porque eu não tenho acesso. Mas é importante estudar por isso aqui, porque se estiver na prova dessa forma, vocês já vão fazer da forma que vocês vão conseguir tirar uma nota melhor. Edema e albalamento cervical facial, na cervical e na face, no pescoço e no rosto. Em hemiface, tá vendo aí no lado da face esquerda, no lado esquerdo da sua face. Talvez vocês encontrem só EAC, CEE, CHE, não sei o que é CHE, meu Deus, pode ser tanta coisa, mas é cervical, hemiface esquerda, entendeu? A gente acaba pegando essa prática depois de um tempo. Esse paciente fez o quê? O que apresentou esse hemiface? Após uma drenagem linfática, que está na figura 1, realizada a evacuação imediata de 2 litros de sangue vivo. O que faz com esse sangue vivo? Faz um balanço hídrico dele já aqui, ó. Através da abertura de pontos de sutura. Poxa, teve abertura de pontos, gente, do paciente. E aí, já é uma complicação, né, que a gente falou anteriormente. E agora vamos fazer o que com ele?
com melhora momentânea. Tipo assim, teve abertura dos pontos. Isso aqui é uma evolução. Então vocês estão vendo que foi algo que aconteceu durante várias horas e depois o enfermeiro só relatou tudo que foi que aconteceu. Aí tem a abertura dos pontos, né? O ponto abriu, houve extravasamento de sangue, esse daqui aconteceu todas as complicações de ferida pós-operatória. Inchaço, edema e vocês estão vendo ali também, né? O hematoma. E o seroma, que é o acúmulo de líquido, que por isso que teve que fazer drenagem linfática. O paciente foi mantido sob observação. Evoluiu com uma nova coleção cervical facial. A progressão para choque hipovolêmico. Essa palavra vai acontecer muito para vocês. Choque hipovolêmico. Vocês vão ver elas em todas as disciplinas. Aí vocês vão ficar, meu Deus, o que é choque hipovolêmico? Hipovolêmico. Choque hipovolêmico. Vocês vão dar um Google rapidinho enquanto você está estudando, porque na prova não dá para dar Google. O que é o choque hipovolêmico? Uma situação de emergência decorrente da perda grande de quantidade de líquido de sangue. Entenderam? Esse choque hemorrágico que aconteceu aqui, assim sangrou de um nível que ele teve choque hipovolêmico. O seu sangue saiu de muita quantidade, uma quantidade excessiva que vai prejudicar seu estado. Sendo encaminhada para urgência com um bloco cirúrgico. Então ela foi para uma cirurgia de urgência agora. Ela só foi fazer uma cirurgia de remodelação do nariz, que é a rinoplastia. Agora ela vai ter que fazer uma cirurgia de urgência no bloco cirúrgico, porque tá acontecendo aqui nessa figura 2. Retalho cutâneo com sinais de sofrimento vascular. Tá vendo o inchaço? Epidermiólise e palidez de retalho. Palidez de retalho, porque o retalho é essa parte que tá mostrando aqui na foto pra gente, entendeu? Vocês estão vendo que aqui na figura tá descrevendo tudo que já tá acontecendo com a paciente. Então, quando você vai pesquisar, dá um Google, você pesquisa assim. Você olha aqui para o que tá dizendo. Retalho cutâneo. O que é um retalho cutâneo? Retalho cutâneo é a criação de um sangramento móvel que é gerado para cobrir o local de onde a pele foi retirada. Entendeu? É um retalho. É um pedaço. Aí vocês vão dar uma olhada de novo. Sinais de sofrimento vascular. O que é um sinal de sofrimento vascular? Dá um Google rapidinho aqui estudando. Porque na prova não dá para dar um Google. Sinais de sofrimento vascular. O que é um sinal de sofrimento vascular? Aqui apareceu o acidente vascular cerebral, né? Porque é o mais comum de sofrimento vascular. Problemas vasculares, problemas de circulação. Então a gente vai pegar isso aqui, o que a gente pode fazer? A gente vai ver qual é o sofrimento vascular que está aqui na imagem. Estão vendo aqui? Hematoma no rosto, edema, inchaço, inflamação, risco de infecção. Isso tudo aqui é um diagnóstico para você fazer com o paciente. O ouvido dele aqui, o que está acontecendo aqui? Vocês estão vendo, né? Esse sangue saindo. O que é isso exatamente? A gente tem que falar isso no termo mais técnico, o que está acontecendo aqui. No momento da intubação orotraqueal, essa é invasiva, né? Porque vai até dentro da traqueia, né? A gente faz uma intubação. Não me recordo se orotraqueal enfermagem faz. Deixa eu confirmar logo aqui. Eu acho que a gente não faz a intubação, mas a gente vai monitorar, com certeza a gente monitora. Que ela é o controle de vias aéreas, admite ventilação de oxigênio 100%, que elimina a necessidade de manter a máscara perfeitamente ajustada na face. O paciente tá desacordado, gente. A gente não vai botar ele pra ficar com a máscara, porque ele tá desacordado. Então a gente vai ter que fazer uma orotraqueal pra poder ficar com essa ventilação, manter o oxigênio a 100%, entendeu? Manter o oxigênio efetivo no paciente. Vamos de novo para, no momento da intubação orotraqueal, foi necessário uso de fibroscópio. Fibroscópico. Essa palavra tá nos lembrando alguma coisa, né? Uma coisa que tem a ver com fibro e com cópico. Oscópico. Alguma coisa que tem a ver com análise mais profunda. Como se fosse assim, uma filmagem, né? E aqui partindo também para a compressão de desvio de via aérea, né? A compressão do desvio que estava ocorrendo nessa via aérea foi comprimido. Aqui na evolução também, durante o ato cirúrgico, foi identificado o volume de hematoma cervical na esquerda, já foi identificado, né, a complicação no pós-operatório imediato, que é esse inchaço, após a evacuação do mesmo. O paciente foi fazer as suas necessidades, que é a evacuação imediata. O que saiu? Sangue. Aqui não está especificando se a evacuação é evacuação de fezes ou se é evacuação de êmese, porque tem essa diferenciação, mas eu acredito que seja de fezes mesmo. Após a evacuação, foi possível identificar sangramento ativo em artéria temporal superficial. Estão vendo aqui a artéria temporal? Identificado nas figuras 3.
artéria temporal. Onde tá a artéria? Na têmpora. Tá aqui, ó. Testinha de vocês, aqui, ó. Em cima da orelha, do lado do cabelo, têmpora. É aqui onde o povo chama, os interior chama de fonte. Na fonte. Aqui na fonte não pode bater, porque senão a pessoa morre. E não tá mentindo, né, gente? Não pode, porque aqui temos uma artéria importante também, a artéria temporal. E que o risco de complicação imediata pode ocorrer uma complicação bem profunda aqui, né? A gente está olhando pela análise clínica desse paciente. Apresentou sangramento ativo durante o ato cirúrgico. Estão vendo, né, gente? Durante a cirurgia, essa artéria ficou apresentando sangramento ativo. Então, esse sangue, ele ficou extravasado nesse plano aqui que o paciente se encontra, desse lado da sua face. E que depois desse sangramento ocorreu inchaço, ocorreu hematomas por causa da circulação e outros sinais e sintomas que está apresentando essas imagens também, que vocês podem identificar. E se vocês acharem mais do que eu já estou falando aqui em aula, vocês vão dizendo pra mim também, gente, que eu gosto de saber que vocês estão participando, que vocês estão estudando. Uma coisa que me motiva muito é saber que eu ajudei alguém, de verdade, é uma coisa que me motiva mesmo. Identificou esse sangramento ativo, o que faz? A gente vai identificar um sangramento ativo, a gente vai fazer o quê? Intervenção nesse sangramento ativo. Realizada, né, hemostasia. Hemeostase é o quê? É como se fosse, eu aprendi isso em fisiologia. Eu acho que na FTC é anatomofisiologia. Hemeostase é o estado de, como se fosse equilíbrio. Equilíbrio do paciente. Equilíbrio do seu sistema. Qual o sistema aqui que está acometido? Foi o cardiovascular, foi o sistema nervoso também, né? A gente está vendo que o sangramento foi contido. Realizada a homeostase através da ligadura da artéria temporal superficial. Depois que ligou essa artéria temporal superficial esquerda, a síntese do retalho por planos cutâneos, dá para perceber que foi evoluído esse paciente. Tanto que no arquivo que eu vou mandar para vocês depois, vocês vão ver o resultado disso aqui, que é muito interessante ver como é que esse caso evoluiu. Se piorou, se o paciente complicou, se o paciente foi a óbito ou se o paciente resistiu. Vocês vão saber mais na frente. Aqui a atividade para vocês. Essa atividade aqui, gente, aqui tem a atividade diagnóstica. O SAI no plano de cuidado. O que vocês vão fazer? Vocês vão coletar os dados de enfermagem, que é o histórico de enfermagem. Vocês estavam assistindo aqui, vocês viram, né, essa complicação imediata? Eu vou falar mais do imediato nessa aula, gente, porque o imediato é muito importante, muito mesmo, porque são coisas que você vai ter que fazer imediatamente. Quando acontece uma coisa, você vai ter que agir imediatamente. Tem que saber ter tomada de decisão, postura profissional, liderança de equipe, gerenciamento das atividades, estratégias. Então, você vai coletar os dados do paciente. Como é que eu coleto os dados do paciente? Eu não sei. Quais são os dados do paciente, gente? Histórico de vida. Como é um caso clínico cirúrgico, às vezes não vai ter muito histórico de vida do paciente, né? Desempregado, não sei o quê, porque aqui já tá dentro do centro cirúrgico e nos documentos que a gente pegou do paciente já vai estar lá. Mas aqui, quais são os dados do paciente? Histórico. Paciente, o nome, o sexo, a idade, pronto. Foi admitido aonde? Foi no centro cirúrgico. Ele tá em qual fase? Ele tá no 10º dia de pós-operatório. Então, é uma complicação do pós-operatório imediato. Aí, depois você coleta essa história do paciente, o histórico clínico, o histórico de vida, né? O histórico de hábitos, para investigar. Aí, você vai fazer diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem, você vai fazer a construção de algo que vai diagnosticar o problema do paciente. O paciente apresenta sangramento. Como você vai diagnosticar um sangramento? Aí, você vai lá no NANDA. Se você não tem NANDA físico, porque NANDA é caro, gente, eu não tenho. Não tenho, então eu me viro nos tenda. Então eu descobri um site muito bom, que é facinho de você pesquisar um diagnóstico. Não tem todos, né? Mas facilita a sua vida. Você pesquisa nele assim, sangramento. Só um instante que meu notebook deu uma travadinha aqui. Pronto. Sangramento, sangue. Você pode pesquisar uma palavra mais geral. Não precisa botar assim, sangramento por parte do não sei o quê, porque às vezes não aparece. Aí vai aparecer várias coisas, débito cardíaco diminuído, risco de débito cardíaco diminuído, constipação funcional crônica. Constipação funcional crônica pode ser também, gente, porque o paciente aqui tem uma coisa que identifica isso aqui, ó. Após evacuação imediata de 250 ml de sangue. Será que ela fez mesmo esse sangue nas fezes? Aí vou compartilhar a guia aqui. Que dá pra ver quem tá na aula. Infelizmente eu não vou poder gravar porque eu tô gravando no celular, mas dá pra ver aqui, né? Aqui são os resultados que eu pesquisei. Tem o risco de débito cardíaco diminuído, que é um risco que com certeza pode ter a ver, tanto que já copia e cola aqui esse diagnóstico pra vocês fazerem desse caso clínico. Quem tá aqui na aula já tá vendo, né? Que é o risco
de débito cardíaco diminuído. Pronto. Aqui você vai ver quais são os fatores, qual a definição desse diagnóstico, o fator que levou ele a ter esse diagnóstico, a condição associada, a alteração da contratividade, alteração na frequência cardíaca, sim, alteração na pós-carga, sim, alteração na pré-carga, pode ter sido, alteração no ritmo cardíaco, sim, alteração do volume sistólico. Esse daqui tá muito, quase 100% o que a gente quer. E como se a gente não tiver certeza, é risco. Se a gente tiver certeza, não é risco, já vai ser débito cardíaco diminuído, entendeu? Então, para quem tá na aula, vai ver agora exatamente o que é, porque não dá pra eu dar a pesca. Então, como você tá assistindo a aula aqui, você vai saber o que é. Pronto. As outras pessoas vão ter que, quando assistir depois, eu vou passar a atividade. Aí eu vou pedir pra vocês fazerem. E aí, depois eu vou dar a resposta, gente. Não quer dizer que eu não vou dar a resposta, não. Vocês vão saber depois. Mas é pra vocês treinarem mesmo, porque vai ser muito importante. Você vai analisar o caso clínico e você vai voltar lá e vai fazer a atividade. E você vai pegar o planejamento de enfermagem, você vai fazer todo o plano de cuidado, implementar um diagnóstico, implementar uma intervenção nesse paciente. Não precisa escolher, tipo, vários problemas. Aí você faz quantos vocês quiserem. Mas é só pra vocês treinar mesmo. Aí você escolhe um problema aqui. Um exemplo de problema pra vocês escolherem. Sinal de sofrimento vascular. Tá tudo aqui. Você vai na figura, já tá vários problemas que vocês podem ajudar vocês a escolherem. Palidez. Epidermiolise. Vocês vão ver esse sufixo aqui, lise. Será que é o que lise? Aí vocês vão pesquisar também. Edema. Tem diagnóstico de enfermagem para edema? Tem. Tem para hemorragia? Tem. Tem para sangramento? Tem. Então vou adiantar para a aula não passar do horário, porque eu acabo falando muito. Eu sei, gente, eu falo muito, mas é porque eu quero realmente que vocês aprendam. Se eu pudesse dar aula o dia todo pra vocês, mas eu sei que vocês não têm tempo, e eu ainda sou estudante, então também não tenho tempo. Mas eu quero trazer melhor. Vamos lá no imediato. Imediato, gente, é imediato. Não é imediato, é imediato. Então vai ser depois das primeiras 24 horas. Nas primeiras 24 horas, o paciente, a gente fica de olhos de águia nele. Paciente pode complicar. Imediato. O paciente pode complicar. Mas ele pode, sabe? Não é? Tipo, ele vai complicar. Mas no imediato ele vai complicar de alguma forma. A gente fica quase que 99% de chances, entendeu? Eu não tenho certeza dessa porcentagem porque é só um exemplo pra vocês. E desenvolver um período variável até a alta hospitalar. Sua duração nas cirurgias é menor, porque geralmente vai ser na cirurgia de menor porte, né? Porque imediato é mais rápido o paciente estar no imediato. Imediato é paciente com uma cirurgia que tem órgão-alvo, cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, uma cirurgia mais complexa, né? Então vai ter uma monitoração bem constante, por isso que muitas vezes eles vão para UTI. Aí no imediato é mais tranquilo, ele vai ficar internado, né? E vai ter os cuidados de enfermagem, o paciente vai estar acordado e a gente vai conversar com ele, e a gente vai, se ele deambular, ele vai conseguir deambular, a gente vai promover muita coisa aqui nele. Geralmente é curto, se estende-se por 2 a 4 dias dentro da unidade. Nas grandes cirurgias, ele pode prolongar de uma semana até 10 dias. Com uma grande cirurgia, ele vai prolongar mais. Os cuidados no pós-operatório imediato, vocês vão promover a deambulação precoce. O paciente acordou, você já vai ter certeza, né, que o paciente anda, porque você colheu todo o histórico anterior, desde o pré-operatório. Mas se o paciente disser que não anda, mesmo assim você vai ter que perguntar. Porque a equipe, você vai confiar na sua equipe, né? Porque ela tem que ser capacitada. Mas acontece muito erro, né? Acontece muita coisa. Aí você vai perguntar de novo: você consegue andar? Tá sentindo? Não consigo não. Então tá bom, vamos ver por que você não consegue andar. E volta de novo a consulta de enfermagem. É o tempo todo consulta de enfermagem, meu Deus. Vamos deambular? Vamos. Então vamos andar. Vamos dar uma andadinha aqui devagarzinho. Exercício de tosse pra ver se tem. Você vai ver tosse. O paciente não tá uma tosse comum, né? Uma tosse que você fala assim: tosse aí. Normal, né? Não tá tendo nenhum problema, você não tá escutando e você não tá vendo. Mas se você, ao escutar o paciente, você vai botar lá seu estetozinho assim no paciente. Tanto que é bom, gente, eu mesmo tenho que treinar muito a ausculta, porque eu não sou muito bom em ausculta. Você vai colocar, você não vai colocar o seu polegar, porque o polegar ele tem pulsação própria, então pode interferir. Aí você bota os 2 dedos, você bota o seu dedinho aqui, indicador, e você bota o seu dedo do meio. Aí você segura o esteto assim nas costas do paciente, auscultou, um sinal estranho. Se for um sinal estranho, você vai fazer a anotação. Enfim, todo esse processo com o paciente. Ele pode durar uma semana até 10 dias, né? Como já estamos vendo também, que for em grande porte vai ter mais coisas para você fazer, vai ter mais cuidados. Realizar a troca de curativo, observar o estado de cicatrização, a ferida pós-operatória, como é que ela está se cicatrizando,
identificando indícios ou sinais de infecção local. Também vai ter infecção, né? Independente do procedimento. Até um cortezinho que você corta seu dedo, você pode ter uma infecção. Uma vez eu furei o pé e eu tive uma infecção por quê? Ferrujado, obviamente, Clostridium tetani, que é uma bactéria, né? É uma bactéria, né? Clostridium, acho que sim. Gram negativa, positiva, não lembro. Mas ela fez um processo aqui de inflamação e de infecção no meu pé, que meu pé inchou, edema, rubor, né? Vermelho. Teve vários sinais de que ali tem uma infecção muito ativa. Então, dá pra acontecer, por mais que seja um furinho que dá pra acontecer. Por isso que o exame físico, os professores falam, faz o exame físico completo, céfalo-caudal, porque se tiver uma pinta no pé e inflamar, vai cair pra você, seu exercício profissional. Respiração profunda, para ver como tá essa responsabilidade torácica, como é que tá os sinais dessa respiração. Realizar todos os processos de administração de dieta, de medicamentos, de acordo com a prescrição, a prescrição de nutricionista, a prescrição médica. Aqui também no pós-operatório imediato você vai fazer, ele tem completar 11 dias de procedimento. Neste, o paciente retorna à clínica para realizar a lavagem anticrosta. Aqui depende, gente, dessa lavagem e do que for fazer. Mas a clínica, tipo assim, tem o período. A gente sabe que tem uma divisão da unidade. E aí no pós você vai estar em um local, na clínica é outro. A sala pode ser vermelha, pode ser várias cores. Cada unidade tem só seu plano, né? Sua planta hospitalar. Aí vai voltar à clínica para fazer essa lavagem. É fundamental que, mesmo no pós-operatório tardio, o paciente siga a orientação do médico, que deve esperar a retornar para o seu trabalho. Aqui, já adiantando para o tardio, está falando dessa forma de direção de automóveis à rotina de exercício, além do pós-operatório tardio necessário, também ficar de olho na cicatrização. Eu tô achando que eu só faltei trocar um nome aqui para vocês, viu? Que essa descrição aqui é de tardio. Só para não confundir vocês, eu já vou alterar. Porque 11 dias tardio, 10 que é imediato. Tardio. Ocorre, né, gente? Essas da vida ocorrem. Vamos lá de novo. Pois é, vai ser um vídeo muito grande lá no Drive, porque eu não vou conseguir cortar por falta de tempo também, sabe, gente? Todo mundo tá numa correria braba. Além disso, pós-operatório tardio é necessário ficar de olho na cicatriz. Mesmo que você tá em casa, só que a cicatriz pode ter alguma complicação. Eu fiz uma cirurgia de apendicectomia. E na apendicectomia que eu fiz, gente, houve... eu tive dreno também, pra fazer drenagem dos líquidos. Exudato e exudato sanguinolento também saiu. E, tipo, começou a inchar muito o local. E eu achei isso estranho, eu era criança. Mas aí me levaram lá, novamente, levou na emergência da cidade. E a médica, ela drenou. Só que a médica, ela fez umas coisas muito erradas comigo, que eu já percebo. Porque eu sentindo dor, ela não me deu analgésico. Ela enfiou uma seringa no buraco do dreno, que tava uma cicatriz já tava fechadinho o meu dreno, e ela enfiou uma seringa. Então essa conduta que ela fez não foi muito ética, porque ela poderia, no mínimo, explicar pra minha avó o procedimento que ela tava fazendo. E, no mínimo, ter cuidado, né? Porque como é que você vai pegar algo que tá fechado e enfiar uma seringa novamente? Tá com seu braço fechadinho aí, enfia uma seringa, assim, com toda a força do mundo. Vai machucar, né? Vai ter... É porque eu acho que ela não sabia exatamente o que fazer. E ela tentou fazer isso pra poder tirar o líquido com medo de ter estourado minha cirurgia por dentro. E eu, tipo assim, senti uma dor absurda ela fazendo essa drenagem sem anestésico. Foi uma drenagem sem anestésico, foi uma drenagem sem cautela, sem cuidado, sem ética, sem respeito pelo paciente, sem respeito pela família. Foi uma conduta muito errada. Vou dar uma pausa aqui rapidinho, porque já tem 1h30 de aula e eu preciso beber água, que eu tô super rouca.